Afinal, tomar bebidas alcoólicas antes de dormir ajuda a dormir mais rápido e mais profundamente? Ou será que bebidas alcoólicas prejudicam o sono? Se você é daqueles que gosta de tomar uma cervejinha antes de dormir, esse vídeo é para você. Então, vamos que vamos à explicação, mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o Roberto Pedraça e aqui nesse canal você vê vídeos relacionados ao sono que são colocados em prática. Então, eu já quero te avisar que eu fiz aqui um exame médico aqui, ó, para poder mostrar para você. Eu usei meu corpo como cobaia para mostrar para você os efeitos da bebida alcoólica no sono. Então, não perca esse vídeo, assista esse vídeo até o final, porque você vai ver o meu estudo científico mostrando a ciência na prática. Primeiro de tudo, o que é que a gente pode entender sobre a bebida alcoólica? E por que é que muitas pessoas gostam de tomar uma bebida alcoólica antes de dormir e dizem que bebida alcoólica faz bem ao sono, pelo menos no caso delas. Então, vamos ver o que é que acontece quando você toma uma bebida alcoólica. Quando você toma uma bebida alcoólica, essa bebida alcoólica, o álcool, ele entra em contato com um neurotransmissor chamado GABA. Eu estou fazendo esse sinal aqui que é o neurotransmissor abrindo para receber o álcool. E isso daí causa uma sensação de relaxamento no corpo. E é por isso que muitas pessoas ficam com sono quando tomam e relaxam. Mas, embora o álcool traga esse benefício, que eu e você, sim, eu tomo também de vez em quando, eu gosto de tomar com moderação, de vez em quando, bebidas alcoólicas. Nós temos que chegar a uma conclusão aqui que, embora bebidas alcoólicas contenham seus benefícios, álcool em si é veneno. E esse veneno ele tem que ser processado pelo corpo, principalmente 10% no cérebro e 90% dele é processado no fígado. E isso daí causa um estresse no corpo. Então, embora você esteja relaxado por causa do seu neurotransmissor GABA ali, está lá sendo produzido e se encaixando com o álcool, você, ao tomar bebidas alcoólicas, mesmo que seja pouco, vai inibindo a secreção de melatonina, ou seja, inibir a produção de melatonina. Melatonina é o hormônio do sono, é o hormônio que diminui os batimentos cardíacos, é o hormônio que causa um estado de sono, não de relaxamento. Então, embora você esteja relaxado, você não consegue dormir tão profundamente assim. Aí você está falando, Roberto, tu tá mostrando só coisa aí que tá em livro de ciência, tu não sabe de nada, Roberto. Beleza? É por isso que eu, pela primeira vez na história do canal, fiz um estudo científico em mim mesmo. Eu vou provar para você o que acontece quando a gente toma bebidas alcoólicas. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia... Peraí, que dia é hoje? 22 de novembro, beleza? 22 de novembro. Eu vou mostrar agora para você aqui, ó, os dados do meu Apple Watch do dia 21 de novembro, ontem, né? De ontem para hoje. Como é que eu dormi? Não tomei bebidas alcoólicas, tá? Esse é um dia comum de sono para mim. E você pode ver aí, ó, quando eu fui dormir, estava ali numa máxima de 69 batimentos cardíacos. E ali mais ou menos antes de eu acordar lá para 5 horas da manhã, estava ali com 57 batimentos cardíacos. Você pode ver que os batimentos assim, quando chega ali na metade do sono, eles baixam bem. Esse é um sinal de que o sono foi maravilhoso. Embora o último, assim, o batimento mais baixo que eu tive foi lá na casa das 5 horas da manhã, você pode notar aí que ele foi bem balanceado, não teve muita diferença, né? O máximo de 69, mínimo de 57. Mas eu quero trazer outro resultado aqui para você do dia 21 de novembro. Você pode ver mais uma vez, agora usando outro aplicativo chamado Sleep++. Pessoal, eu ensino como, se você tem Apple Watch, você quer saber como mexer para fazer esses exames em você mesmo, então clique aqui, tá? Que você vai ver. Olha aqui, tá? Vamos ver aqui, ó, sábado, 21 de novembro, dormi das 23h39 até as 7h44, tive 8 horas e 6 minutos de sono. Sono descansado, agora que é bonito, olha só. Restful, né? Sono descansado foi 96%. Dormi 7 horas e 48 minutos de puro sono. Me mexi por 17 minutos na cama. E fiquei ao todo aí 1 minuto acordado. Eu tive o meu melhor sono, como eu mostrei para vocês. O melhor sono, isso daí é uma métrica para você saber se você está dormindo bem, é quando o seu melhor sono ele acontece no meio do sono. Se você quiser saber por que eu estou falando isso, eu explico em outro vídeo, beleza? Vamos aqui voltar agora. Volta aqui para minha cara para você me ver direitinho. Então, isso daí é um sono base meu. Seu sono base pode ser diferente, seu coração, batimentos cardíacos podem ser diferentes. Mas e aí, você está preparado para saber como que foi a minha noite de sono quando eu tomei bebidas alcoólicas? Eu vou te mostrar agora. Mas antes de eu mostrar, eu peço que você, se você está gostando do conteúdo, se inscreva no canal e também compartilhe esse vídeo com as pessoas que dizem aí que tomar bebidas alcoólicas ajuda a dormir. Beleza? E se você está pensando, mas Roberto, é a única coisa que eu sei que vai me ajudar a dormir.
Então assiste o vídeo até o final que eu tenho uma ótima notícia para você. Eu vou te apresentar uma solução bem melhor do que tomar bebidas alcoólicas para dormir. Mas agora que vamos parar, né, de brincadeira e vamos passar aqui para como eu dormi no dia em que eu tomei bebidas alcoólicas. Só antes de mais uma coisa, tá, gente? Eu tomei um cuidado excessivo para repetir o mesmo exercício físico, repetir a mesma dieta durante o dia, só para então diferenciar o fato da bebida alcoólica. Então, não é um fato que no dia anterior eu dormi demais ou dormi de menos. Não. Eu me esforcei para imitar a minha rotina exatamente, mudando apenas o álcool. Quanto de álcool eu tomei? Tomei 3 latas, tá? Tomei 3 latas. Você vai ver agora o resultado. Então, tá aqui, ó. Como você pode ver, se você quer um lembrete, né? O meu batimento cardíaco, quando eu não tinha tomado nenhuma bebida alcoólica, foi o máximo de 69 batimentos. Aí nós aumentamos para 89 batimentos cardíacos por minuto. Isso dormindo, tá, gente? Isso dormindo. 80, você pode ver aqui, ó, começou a subir o batimento cardíaco depois que eu comecei a dormir. Isso significa o quê? Significa que o meu metabolismo estava ali, ó, trancado lá em cima, estava lacrado lá em cima para poder aí absorver, né? Poder processar o álcool. Então você pode ver aqui que eu vou descendo devagarzinho, e só lá para 7 horas da manhã que eu consegui baixar e ter um mínimo de batimento cardíaco ali a 62 batimentos por minuto. É nessa hora aí que eu deveria continuar dormindo. Dormir uma média de 8 horas. Mais uma vez, nos 2 exames ali, eu me esforcei para repetir a mesma dose de sono e você pode ver aí o resultado. Pior de tudo, gente, é que eu acabei acordando acabado. Ok? Acabei acordando acabado. Exatamente o que você está vendo. Aí você pode ver aqui, vou te mostrar agora aí no Sleep++. Fiz essa medição na segunda-feira, 26 de outubro, quando eu estava de folga, tá? Estava de folga, nesse dia minha folga é esculhambada mesmo. Um dia eu folgo, um dia eu trabalho. Então entenda que era um dia de folga do mesmo jeito. Eu tomei, dormi sozinho ainda mais nesse dia. E aqui você vai ver a duração do sono. Foi 7 horas e 50 minutos, você pode ver que foi 15 minutos a menos. No entanto, isso não é o mais importante. Olha só, o tanto de sono descansado que eu tive foram 6 horas e 59 minutos. 89% do meu sono foi assim. 20% eu me mexi enquanto eu dormia, mas o mais bruto tá aqui, ó. Eu passei 31 minutos acordado. Ou seja, eu nem me lembro que eu estava acordado, talvez porque eu estava bêbado demais, não sei, mas não estava bem descansado. E o meu melhor sono foi ali 4 horas e 42 minutos a 5 horas e 11 minutos. Voltando aqui avisando para vocês que esse melhor sono foi tarde demais. Eu deveria ter acordado nesse dia para ter um sono bem descansado às 10 horas da manhã. No entanto, tive que trabalhar no dia seguinte e tive que acordar. Então, acabei de trazer para vocês aí as provas de que realmente dormir depois de tomar bebidas alcoólicas faz mal ao seu sono e faz mal à sua qualidade de vida. Mas aí você deve estar se perguntando, Roberto, beleza, só que e se eu tomar menos? Se eu tomar, por exemplo, uma latinha? Tá bom, eu vou mostrar para você aí uma vez que eu fiz isso. Eu fiz isso daí uma semana depois do meu exame, né, desse meu autoexame, eu tomei apenas uma latinha. Você pode ver aí que acontece a mesma coisa. Ele começa subindo os batimentos cardíacos para 81 e depois, quando está acabando o sono, ele desce para 65. Então, uma latinha não faz tanta diferença assim. No entanto, pessoal, quem é que vai tomar só uma latinha, não é? É difícil, pelo menos para mim é difícil. Pelo menos tem que tomar umas 2 latinhas aí para aproveitar bem, né? Para relaxar. Então, espero que você tenha gostado aqui. Eu provei para você que realmente bebidas alcoólicas não são uma boa ideia para dormir. Só mais uma coisa. Você deve estar se perguntando, Roberto, a única coisa que eu sei fazer é tomar bebidas alcoólicas antes de dormir. E agora? Isso é porque você não conheceu os meus treinamentos ainda. Tenho aqui um treinamento gratuito, ó. Esse curso gratuito do sono. Assiste ele, que ele vai te ensinar como que você pode dormir rápido, dormir bem, todos os dias, sem o uso de bebidas alcoólicas. Beleza? Então deixe seu like aí, compartilhe com quem toma antes de dormir e forte abraço. Até mais, tchau.